sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Mara e hoje nós vamos falar com as mulheres. Hoje nós vamos falar sobre os sintomas da menopausa. Ninguém consegue escapar desses sintomas, certo? Eles chegam a partir de uma certa idade, então o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho como melhorar esses sintomas, certo? Então vem comigo. Então, a menopausa ela não tem hora certa para chegar. A partir de uma certa idade, ela começa a dar alguns avisos para nós mulheres de que a menopausa está batendo na porta. A gente começa, algumas pessoas se sentem depressivas, dá calorões no corpo, não consegue dormir, cansaço. Então a menopausa significa que é o final da vida produtiva da mulher, ou seja, a gente não vai mais engravidar. Na maioria das vezes isso não ocorre mais a partir do início da menopausa. E por isso também que o corpo começa a dar sinais, né? Justamente porque ele não é uma fase diferente no corpo da mulher e a gente começa a se sentir um pouco mais estressada internamente e externamente também. Insônia, como eu já falei antes, mas você sabia que existem alimentos que podem, além, lógico que você tem que consultar, você tem que ir no médico, o médico vai indicar alguns hormônios que a gente pode tomar, mas existem alimentos que podem amenizar esses sintomas. E se você pode partir para um processo mais natural, logicamente que a gente prefere, porque o corpo já está passando por uma transição, então você incluir remédios, você deixar de se alimentar corretamente não vai lhe ajudar em nada nessa nova transição da sua vida, certo? Então hoje eu vou citar alguns elementos que podem lhe ajudar nessa sua nova fase. Vamos lá. Mas antes também, a gente falou antes sobre o início da menopausa, geralmente ela começa a se apresentar para as mulheres entre os 45 e 55 anos e junto com a menopausa vem também a dificuldade de manter o peso, porque automaticamente a gente vai perdendo também, se você não está acostumado a fazer exercício, se você não tem esse estilo de vida, tende a ficar pior, porque daí o seu corpo já não está tão preparado, você já está se sentindo automaticamente mais cansada por causa da idade também, aí começa a vir, além desses outros sintomas de insônia, depressão, cansaço, o ganho do peso também é uma forte tendência para as mulheres que entram na menopausa. Por isso, então, a importância da gente se alimentar corretamente, fazer alguma atividade, e a gente vai falar então nos alimentos que vão ajudar bastante quando a gente chegar, ou se você já está nessa fase, para você conseguir passar por ela tranquilamente ou pelo menos reduzir a maioria dos sintomas que você está tendo hoje, certo? Então, qual é a importância dos cuidados alimentares nesta fase? O aconselhável é você reduzir a ingestão de carboidratos industrializados, ou seja, arroz refinado, farinha, doces, isso não que você não pode mais comer, mas que você reduza a quantidade desses alimentos a partir da menopausa, justamente pelas consequências que isso pode gerar devido à sua redução do seu metabolismo. E aquela regrinha básica de comer de 3 em 3 horas é muito válida também nessa fase da vida, pois além dela controlar a sua ingestão alimentar, ela também pode amenizar os sintomas emocionais que vêm automaticamente nessa fase. Porque além dos calorões que as mulheres começam a sentir, se você fica muito tempo sem se alimentar, podem ocorrer alterações de humor. Então ocorre automaticamente nessa fase, só que se você ficar longas horas sem se alimentar, essa alteração de humor tende a se elevar, tende a ser mais aumentada. Então você vai sim se sentir mais estressada, mais irritada se você ficar muito tempo sem se alimentar. Então vamos conferir agora a lista dos alimentos importantes que você pode ou você deve ingerir nessa sua fase para amenizar todos os sintomas e para você levar uma vida mais tranquila a partir dos seus 45, 55 anos, a partir da entrada da menopausa em nossas vidas. Vamos lá! Um dos principais alimentos então é o ômega 3. O ômega 3 ele já é muito conhecido por mulheres que já estão em tratamento na menopausa, porque geralmente os médicos indicam um suplemento alimentar para as mulheres, auxilia muito a reduzir esses sintomas, mas você pode encontrar esse ômega 3 em alimentos como peixe, sardinha, salmão. Então se você quer ingerir o ômega 3 em forma de alimento, você dê preferência para os peixes, certo?
O próximo são as proteínas. A proteína você encontra no leite, nos ovos, nas carnes magras. Elas contribuem para conter a perda dos músculos, então para você não ficar sem aquela massa muscular, que é a massa magra que a gente chama. E se você não tem tantos músculos, se você reduz demais essa quantidade, isso vai significar um metabolismo mais lento e uma capacidade menor de queimar gordura, certo? Então por isso a importância da proteína na sua alimentação. Outro item que não pode faltar na sua alimentação é o cálcio. O cálcio você encontra nas saladas verdes, também nos laticínios. Então, o cálcio ele é um mineral extremamente importante para prevenir a osteoporose, principalmente se você tem a prática de fazer exercícios físicos. Então, por mais que você já tenha essa prática, quando você chega na fase da menopausa, você precisa sim cuidar com o cálcio para que não falte no seu metabolismo. Embora o cálcio você encontre sim nos alimentos verde escuro, nas folhas, você encontra ele em maior quantidade nos alimentos de origem animal. Então o leite e seus derivados são uma ótima opção também para incluir na sua alimentação, juntamente com as folhas verdes, que vai te dar uma grande gama de cálcio que você precisa, certo? Vamos para a próxima dica. O próximo alimento que você pode ingerir na menopausa é o soja. Por quê? Então, o soja, como o grão, ele tem uma substância parecida com o estrogênio, que é um hormônio perdido na menopausa, o seu consumo acaba enganando o organismo. O organismo entende que aquele hormônio ainda está em seu corpo, que não está em falta. Ele existe nas versões em pó, que é o extrato, em leite, iogurte, e o próprio grão também você pode ingerir desde que seja consumido de forma correta, certo? Uma dica muito importante agora também que eu vou falar e bem interessante, que eu até fazia pesquisa e não sabia, são as oleaginosas e as sementes, como a chia, a linhaça. Elas ajudam muito na lubrificação da vagina da mulher, porque nessa fase, até falei baixinho, porque nessa fase da mulher, na menopausa, tende a ficar mais ressecada. Então, se você faz a ingestão destes óleos, como a linhaça e a chia, isso tende a melhorar, você começa a se sentir um pouco melhor em relação a este sintoma também desagradável que vem junto com a menopausa. O próximo alimento que vamos falar aqui é o abacate. Rico em ômega 3, o abacate ele ajuda a reduzir o colesterol e ele ainda ajuda também na absorção dos carboidratos. Então, o abacate é uma ótima opção, não só na fase da menopausa, mas também nas outras fases da vida, pela grande quantidade de benefícios que ele nos traz. Próximo, chocolate. Quem diria? Exatamente, mas não vamos abusar. Chocolate em pequenas quantidades, certo? E o chocolate, então, a dica é quanto mais amargo, mais saudável ele é. E a vantagem desse chocolate é que, por ser amargo, você acaba comendo menos. Então, ele vai te tirar essa vontade de comer doce, porque você vai estar se sentindo saciado e vai estar comendo menos por ele ser de gosto mais amargo. Então, o chocolate em pequenas quantidades, de preferência o amargo, vai trazer sim benefícios para você nessa sua fase. E outra dica que eu deixo aqui para as mulheres é a água. Então a água também é muito importante nessa fase da vida, porque a água em grande quantidade ela vai ajudar aí muito na sua hidratação do seu corpo em geral, na saúde em geral do corpo. Então, não só na menopausa, todo mundo já sabe que a água é muito importante, mas evitar de ficar muitas horas sem tomar água, principalmente durante a menopausa. E a última dica que eu quero deixar aqui, que eu achei que era a cereja do bolo para nós mulheres, que é um alimento poderoso para nos ajudar na reposição hormonal, é o inhame. Então, nessa fase ali da menopausa, os hormônios começam a reduzir também e a gente tem que sim consultar, tem que tomar remédios, suplementos que o médico nos indica, mas um alimento que é a cereja do bolo é o inhame, exatamente isso. Tem um médico muito conceituado que eu acompanho sempre, estou pegando bastante dicas, que ele falou sobre o inhame. Ele até comentou assim que a mulher que faz uso do inhame contínuo jamais vai precisar fazer reposição hormonal. Isso é uma curiosidade que eu achei muito interessante e eu pensei, eu tenho que levar isso para o meu canal, eu tenho que compartilhar essa notícia com as mulheres. Um pedacinho de inhame, mas minúsculo, todos os dias. Você pode triturar colocar no seu suco, colocar na sua água, na sua vitamina, todos os dias. Um pedacinho de 1 centímetro, 1 por 1, minúsculo. Você fazendo uso
do inhame todos os dias, você vai estar fazendo um tratamento de reposição hormonal natural. Isso é mais do que um bom motivo para você fazer uso do inhame, certo? Então você pode colocar no seu suco. A dica que ele deixou é não colocar açúcar, desde que o seu suplemento, desde que seu suco não contenha açúcar, o inhame ele vai fazer o efeito necessário. Então, se você for usar a partir de agora, não acrescente açúcar no seu suco, na sua água, na sua vitamina, e coloque sim aquele pedacinho de inhame triturado, que você já vai começar a receber os benefícios. Então, essas foram as dicas que eu gostaria de deixar para você hoje, para vocês mulheres. Hoje o assunto foi menopausa, é um assunto que a gente quer saber mais, que a gente sempre está interessado, que muitas pessoas, enquanto a gente é novo, a gente não tem tanto interesse, mas a idade vai chegando e a gente já começa a se preocupar. Então, não tem uma idade certa exatamente, mas a partir dos 45 até 55 anos, a menopausa já começa a se manifestar no seu corpo e você já começa a sentir as intempéries dessa nova fase. Então vamos amenizar com esses alimentos que eu falei e vamos ter uma vida mais saudável, de preferência fazer algum exercício físico, porque o nosso corpo ele vai sim ficando um pouquinho mais preguiçoso nessa fase, e se você não colocar ele para trabalhar e não der uma boa alimentação, você não vai estar ajudando pelo menos a você enfrentar essa nova fase da sua vida. Espero de coração que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de ativar o sininho no final para não perder nenhuma notificação. Se inscreva se você ainda não é inscrito e deixe seu like, seu comentário no finalzinho do vídeo se você gostou. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição algumas dicas, alguns links que pode te ajudar a cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, cuidar da sua alma. Então eu vou deixar novamente hoje outras dicas, se você conferir nos outros vídeos também. Cada vídeo eu deixo às vezes as mesmas dicas, às vezes umas dicas diferentes que você pode acessar e tá descobrindo novos horizontes para você manter sua vida saudável, manter seu corpo saudável, manter sua mente e seu coração. E por hoje eu vou ficando por aqui. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do coração. Cuide-se. Até a próxima.